Nem era um perdedor sem um tostão que tinha uma habilidade inútil que lhe dava constantes enxaquecas. Depois de perder o emprego, descobriu uma masmorra secreta, onde adquiriu uma habilidade de trapaça que o tornou poderosíssimo. No entanto, ele precisava ser constantemente estimulado para aumentar suas habilidades. No primeiro dia de seu trabalho como bibliotecário, Noir descobriu que tinha sido demitido porque o filho de um visconde queria o emprego, e como ele era apenas filho de um baronete pobre, foi expulso. Seu pai se sentiu responsável e continuava tentando se desculpar, mas Noir, que obviamente não respeitava o pai o suficiente, pediu que ele parasse depois de disfarçar seus insultos como elogios. Alice, sua irmã, desceu as escadas naquele momento e sugeriu que ele se inscrevesse na Academia de Heróis. Nord não achava que conseguiria passar nos exames, e Alice disse a ele que, se falhasse, cuidaria dele. Ele foi até a cidade e se encontrou com sua amiga Emma Brightness, que deveria começar a trabalhar na biblioteca com ele. Emma era filha de um barão, o que significava que ela tinha mais prestígio na sociedade do que Noir, mas ela parecia não se importar, já que eram amigos desde a infância. Depois que ele contou o que havia acontecido, ele achou que Emma estava decepcionada, mas ela disse que tinha informações sobre a habilidade dele. A única habilidade de Nord, o Grande Sábio, podia dar uma resposta a qualquer pergunta, mas o preço por usá-la era uma dor de cabeça de partir o crânio. Emma disse a ele que leu um texto antigo sobre um sábio que beijava suas esposas sempre que tinha dores de cabeça porque ajudava, e perguntou a Nord se ele queria tentar. O virgem, que nunca havia sido beijado, não perdeu tempo em concordar, mas Emma o interrompeu e pediu para irem a um lugar mais reservado. No topo de uma torre onde estavam, Mor a beijou. Emma pediu-lhe para usar sua habilidade, então ele perguntou ao Grande Sábio como poderia se tornar mais forte e passar nos exames da Academia de Heróis, e o sábio informou sobre uma masmorra oculta em uma caverna e lhe disse como entrar nela. Imediatamente ele teve uma dor de cabeça, e Emma sugeriu que se beijassem novamente. Depois do beijo, ela perguntou se a cabeça dele ainda doía, e ele disse que não, mas pela forma como a beijou, parecia que sua outra cabeça era a que estava doendo. Nora pegou emprestada uma espada de seu pai e foi para a caverna de que o sábio tinha falado. Ele recitou o feitiço que abriu a porta para o calabouço escondido e entrou. Lá dentro, ouviu uma voz que o direcionou a uma sala no segundo andar, e quando entrou, viu uma jovem que parecia uma imitação barata da princesa Vivi de Arabasta. Ela ficou imóvel no meio da sala, com mãos e pés presos por correntes. Nur perguntou se ela estava viva, e ela disse para ele tocar na cabeça dela. Quando ele o fez, ela se apresentou como a serva de Olivia, uma aventureira que havia encontrado o calabouço escondido há muito tempo. Ela lhe contou que havia lutado e derrotado um monstro, mas acidentalmente ativou uma armadilha que a prendeu em correntes. Ela também revelou que estava acorrentada há 200 anos naquela sala. Nur queria libertá-la, mas ela disse que as correntes eram conhecidas como correntes da morte, e que se ele tentasse tirá-las, ela morreria. Então, ele perguntou por que ela o havia chamado se não podia ser resgatada, e ela disse que só queria alguém para conversar. Ela presumiu que ele era muito habilidoso, já que encontrou a masmorra, e perguntou seu nome, que ele disse. Em seguida, perguntou por que ele tinha vindo à masmorra, e ele também explicou sua situação para ela. Depois de ouvir sua história triste, ela decidiu dar a ele suas habilidades, já que não precisava delas de qualquer forma. Nor tocou sua testa com a dele e suas habilidades foram transferidas para ele, o que a fez pedir que ele a chamasse de mestre. Olivia tinha transferido 3 habilidades para ele: criar, conceder e editor. Ela explicou que a habilidade criar podia criar qualquer coisa que ele pudesse imaginar. A habilidade conceder podia dar as habilidades que ele tinha criado a qualquer um, e a habilidade editor podia tirá-las. Com suas novas habilidades, Noir sentiu-se como o garoto mais moderno do bairro. Isso até que Olivia estragou sua diversão. Ela lhe disse que para usar as habilidades, ele precisava de pontos de vida. Quanto mais forte a habilidade, mais PV consumia. Para conseguir mais PVs, ele precisava fazer algo que lhe desse prazer. Ela então revelou que ele morreria se seus PVs chegassem a 0. Nur atualmente tinha 550 pontos de vida, e ela pediu para ele tentar usar sua nova habilidade. Antes de sair da masmorra, ele encontrou uma criatura slime e usou sua habilidade de criar para fazer uma bala de pedra, que sozinha lhe custou 50 pontos de vida, mas ele conseguiu destruir o slime. De volta para casa, ele deitou no colo da irmã enquanto ela cuidava dele. Ele decidiu tentar o que Olivia lhe disse sobre prazer e, como um esquisito, pediu um abraço à irmã. Alice não pareceu se importar porque tinha um sério complexo de irmão, então o abraçou felizmente e seu LP aumentou. No dia seguinte, Noir encontrou-se com Emma. Ele apontou que ela parecia diferente, e ela disse que tinha se arrumado por um motivo, mas o novato sem noção demorou a entender. Quando ela ficou irritada, ele pediu um abraço, não para acalmá-la, mas para aumentar seu LP. Ele tinha ido encontrar Olivia mais cedo e usou seus pontos de vida para criar uma nova habilidade chamada Olho Perspicaz, que lhe permitia espiar informações sobre qualquer pessoa ou objeto, e isso poderia ajudá-lo a passar no exame da Academia de Heróis.
Ele experimentou a habilidade em Emma e ficou feliz que funcionou. Quando Emma mencionou que seus enormes atributos causavam dores nas costas, ele, tola e impulsivamente, usou suas habilidades de criar e conceder para reduzi-los. Quando mencionou que as preferia grandes, Emma pediu que ele as restaurasse, o que foi apenas outro desperdício do LP que ele havia acabado de repor. No dia dos exames da Academia dos Heróis, o instrutor anunciou que eles tinham que formar grupos para coletar matérias-primas de monstros. Ninguém queria formar um grupo com Noir porque ele era feio e pobre. Justo quando ele estava prestes a desistir, Emma pediu para ele se juntar a ela. Ele perguntou por que ela estava lá. Então ela lhe disse que largou o emprego e queria tentar a academia. Uma garota chamada Lenore Bloodon pediu para se juntar a eles por causa da Emma. No entanto, quando Noor tentou se apresentar, ela disse que não se importava em saber o nome do lixo não reciclável. O teste começou e todos se apressaram para encontrar os itens. Lenore pediu para se separarem, depois disse a Noor para não os arrastar ao nível dele. Noor disse a Emma para esperar por ele, e ele foi para a masmorra procurar criaturas para lutar e coletar materiais. Ele encontrou um ceifador morto de nível 99, e como ele mesmo era apenas de nível 23, tinha certeza de que morreria. Ele tentou usar a habilidade do editor para deletar o golpe de execução do ceifador, mas precisava de pelo menos 4.000 pontos de habilidade para isso. Antes que pudesse golpeá-lo, ele criou uma habilidade chamada Peso, e a usou para segurar o ceifador no lugar. Em seguida, ele criou uma grande bala de pedra e a disparou contra o ceifador, destruindo-o completamente e aumentando seu nível para 33. De volta ao centro de exame, o instrutor chamou o grupo que passou, mas ainda não tinha chamado a equipe de Noor. Emma estava com medo de que eles não tivessem passado, mas Noor assegurou que sim, mesmo ele não acreditando nisso. Foi então que o instrutor chamou a equipe deles e anunciou que tinham uma pontuação mais alta por causa do crânio do ceifador morto, que Noor tinha trazido de volta. Noor ficou surpreso porque Olivia tinha chamado aquilo de lixo quando ele mostrou para ela. Depois de passar nos exames, o próximo problema de Noor era o dinheiro para a matrícula. Norbert pediu dinheiro para a inscrição ao seu pai, mas o pai, com colesterol alto, estava sem dinheiro, então ele decidiu conseguir o dinheiro por conta própria. Noor disse a Olivia quanto precisava para se inscrever e ela logo disse que alguém como ele não poderia pagar. Ela sugeriu que ele lutasse contra as criaturas traseiras na masmorra e as vendesse, mas ele revelou que isso chamaria muita atenção para ele, e ele não queria isso. Ela então disse para ele que a outra solução era trabalhar na Guilda dos Aventureiros. Na guilda, ele conheceu Lola, a recepcionista. Ela explicou quais trabalhos os aventureiros faziam e como eles eram classificados, afirmando que os trabalhos que faziam eram influenciados por seus rankings. Ela lhe disse que ele poderia subir de classificação completando missões difíceis. Como parte de sua inscrição, ela lhe deu um formulário para anotar suas habilidades. Quando Lola viu o que ele havia escrito, disse-lhe para parar de brincar e o acusou de ser um impostor. Ela argumentou que ele era como um aventureiro de baixo nível, alegando ser o sucessor de Olivia, que era uma lenda da guilda. Ao mencionar o nome de Olivia, Noir referiu-se a ela como sua mestra, o que irritou ainda mais Lola. Na condição de que ela levantasse a saia e pedisse desculpas se ele não estivesse mentindo, ele concordou em colocar a mão na língua discernente, que mostrava a habilidade de quem a tocasse. Quando a língua revelou que ele estava dizendo a verdade, o descarado assistiu animado a uma envergonhada Lola se desculpar com a saia levantada. Como resultado, ele conseguiu aumentar seus PEs pela satisfação que obteve ao assistir. Lola terminou o registro dele, e quando Noor disse que estava desesperado por dinheiro, ela ofereceu a ele uma missão de Rank D para capturar gafanhotos arco-íris em vez de uma de Rank E. Ela até flertou com ele porque, aparentemente, ele era capaz, e ela gostava disso. Durante a missão, ele usou sua habilidade para criar imunidade a dores de cabeça para poder usar sua habilidade de grande sábio. Mas foi inútil porque ele ainda teve as dores de cabeça depois de usar a habilidade. Enquanto coletava os gafanhotos, ele desejou que Emma estivesse por perto para se livrar da dor de cabeça. E naquele momento, como se tivesse sido chamada por seus pensamentos, Emma veio correndo em sua direção. Ele perguntou como ela sabia onde encontrá-lo e ela disse que tinha ido à casa dele, e a irmã dele tinha contado que ele foi se juntar à Guilda dos Aventureiros. Ela disse que estava preocupada porque sabia que ele teria que usar a habilidade do Grande Sábio e ele não tinha como reduzir as dores de cabeça. Nord disse a ela que ele tinha criado uma espécie de imunidade para a dor de cabeça, e ela de repente pareceu um filhote que acabou de levar um chute. Vendo a reação dela, ele rapidamente contou que não era eficaz, então ela perguntou se ele gostaria de beijá-la para se livrar delas, o que ele fez com prazer. De volta à Guilda dos Aventureiros, Lola entregou a ele o dinheiro pelos gafanhotos enquanto claramente estava flertando com ele e ofereceu-lhe outro trabalho. Emma, que estava sentada ao lado de Noir, não iria ficar parada e assistir a prostituta levar seu homem, então anunciou que também se tornaria uma aventureira e iria na missão com ele. As duas garotas entraram em uma disputa de olhares intensa, com Lola afirmando que era supervisora de Noir e o considerava valioso, então Emma não tinha direito de interferir em seu relacionamento. No entanto, Emma afirmou que eles estavam juntos desde a infância e queriam permanecer juntos para sempre. Percebendo que as coisas eventualmente sairiam do controle, Nori disse a cada garota o que elas precisavam ouvir.
Antes de saírem, Lola convidou Nori para jantar, o que deixou Emma fervendo de ciúmes. Emma ainda estava resmungando sobre o que Lola fez quando foram atacados por 2 goblins de nível 17. Cada um enfrentou um, com Noir usando seu olhar perspicaz e percebendo que seu oponente era um macho. Ele mirou suas balas de pedra nas joias da família da criatura e acertou diretamente. Nesse momento, Emma chamou por ele porque o goblin com quem ela estava lutando estava deitado morto na testa do coelho gigante que eles estavam procurando. Noir usou seu olho perspicaz e percebeu que era um monstro de nível 24, e ele poderia enfrentá-lo facilmente. Antes que Nod pudesse fazer um movimento, Emma se colocou na frente dele e disse que derrubaria o coelho, porque não queria dar outra razão para Lola ficar em cima dele. Usando suas lâminas gêmeas, ela lançou-se em direção ao coelho com sua velocidade incrível, que lhe permitiu desviar facilmente dos ataques, enquanto Noir olhava admirado, impressionado com sua performance na luta. Emma usou sua habilidade Golpe de Vento para empurrar o coelho para trás, mas a força não foi suficiente para derrotá-lo. Ela cortou o coelho com suas lâminas e tentou usar o Golpe de Vento novamente, mas o coelho saltou. Ela e Nur conseguiram evitar serem esmagados pelo coelho, mas ele continuava tentando machucar Emma. Pouco antes de poder arranhá-la, Nur disparou uma grande bala de pedra contra ele, fazendo-o voar, e antes que pudesse recobrar a consciência, eles correram para a floresta. Anna estava triste porque acreditava ser fraca, e foi por isso que não conseguiu derrotar a criatura. Então Nor decidiu ajudá-la melhorando sua habilidade. Ele percebeu que precisava de mais pontos de vida se quisesse ajudá-la e ainda estar vivo depois, então ele perguntou se podia morder a orelha dela. Emma disse que, desde que ele pudesse ajudá-la, ela não se importava. Enquanto ele mordiscava a orelha dela, Emma tentou controlar suas emoções que queriam transbordar. No entanto, o som atraiu o coelho gigante para o esconderijo deles. Com seu LP recarregado, Noir tentou aprimorar a habilidade dela, mas antes que pudesse fazê-lo, foram atacados pelo coelho. Eles pularam para fora do caminho antes que ele pudesse machucá-los, mas o coelho furioso investiu contra eles. Nord criou uma parede de pedra na qual o chifre ficou preso, permitindo que ele usasse a oportunidade para melhorar a habilidade de Emma. O coelho logo se soltou e tentou empalar Nord com seu chifre, no entanto, Emma o parou a tempo e quebrou o chifre. Quando eles retornaram à guilda, apresentaram o chifre a uma Lola chocada, que ficou surpresa ao ouvir que Emma havia derrubado o coelho sozinha. Emma agradeceu a Lola e revelou que havia ganhado mais confiança por causa da missão, enquanto Lola pediu desculpas por como a havia tratado antes, o que permitiu que ambas chegassem a um entendimento mútuo. Nor tirou os restos do coelho de uma dimensão de bolso que ele havia criado e anunciou que iriam assar a carne e fazer uma festa. Mais tarde naquela noite, durante a festa, Lola deu a Nord o dinheiro por completar a missão e o parabenizou por entrar na academia de heróis, pois agora ele poderia se matricular com o dinheiro que ela economizou. Nor agradeceu a todos os presentes, inclusive Olivia. Mesmo não estando presente, ele prometeu que iria vê-la mais tarde. Nor e Emma estavam parados do lado de fora da academia após pagar suas taxas de matrícula. Eles estavam discutindo como seria a vida deles agora que finalmente eram estudantes da academia. Nesse momento, uma garota loira e seus guarda-costas passaram, e Emma fez um gesto para que ele se curvasse. Quando o trio passou, Noir perguntou a Emma quem era a garota, e ela lhe disse que era Maria Albert, a filha do Duque Albert, um nobre de alta patente. Um curioso Noir usou o olho perspicaz para descobrir quão forte ela era e descobriu que ela estava amaldiçoada. A expressão chocada dele fez Emma perguntar o que estava errado, e ele disse a ela que Maria estava amaldiçoada para morrer em seu 16º aniversário. Algum tempo depois, Noir acordou e encontrou Alice dormindo em cima dele. Então ele perguntou a ela por que gostava de ficar tão perto e invadindo seu espaço pessoal. Alice disse que queria desejar-lhe boa sorte no primeiro dia e contou que iria garantir que se matriculasse na academia no ano seguinte. Quando o pai deles entrou, viu a posição estranha em que estavam e imediatamente saiu gritando porque não fazia ideia de onde tinha errado. Noir encontrou-se com uma Emma muito animada, que sugeriu que fizessem a saudação especial deles. Eles encontraram um lugar escondido entre as árvores e se beijaram, depois seguiram para a escola. Na escola, os alunos fizeram questão de deixar Noir saber que o odiavam. Não gostavam do fato de terem que estar na mesma classe que um inútil de nascimento humilde e o evitavam como uma pandemia. Emma, por outro lado, foi aceita de braços abertos e instantaneamente ficou popular entre os meninos. Lenore, a garota que esteve na equipe dele durante os exames de admissão, disse a Noir para não falar com ela, pois todos acreditavam que ela tinha matado o ceifador morto. Enquanto contemplava sua vida miserável, Maria entrou na sala de aula. Quando viu Nur, reconheceu sua presença e disse que estava honrada em conhecê-lo. Isso fez todos surtarem, perguntando-se por que ela estava falando com uma pessoa assim. Quando ela fez o mesmo com Emma, Nur perguntou quando as duas se tornaram amigas, mas Emma disse que estava prestes a perguntar o mesmo para ele. Um aluno que havia evitado Nur antes tentou falar com ele depois que Maria falou com ele, mas Nur o ignorou, dando-lhe o troco.
A primeira aula deles foi com Elna Stonks, e enquanto se equilibrava em uma espada de madeira, ela contou à turma que havia sido mercenária por 18 anos antes de se tornar professora. Ela tinha uma presença intimidadora que fazia os alunos temerem por sua segurança e vidas. Ela prometeu moldá-los e disse que iria persegui-los mais do que um ex-tóxico até que se tornassem capazes. A primeira lição foi de autodefesa, e ela usou Noir como cobaia, pedindo que ele a atacasse com sua espada. Ele a avisou que tinha plot armor e que poderia machucá-la, mas ela disse que um fraco como ele não poderia machucá-la. Usando um olhar perspicaz, ele viu que ela era de fato muito forte no nível 232. Então ele avançou contra ela com toda a força que tinha, e quando achou que poderia acertá-la, ela se moveu tão rápido que parecia que havia desaparecido. No entanto, ela apenas tinha recuado, e Elna chamou o movimento de passo para trás. Ela disse a Noir para fazer o movimento que ela acabara de fazer enquanto ela o atacava. O tolo do Noir achou que seria fácil porque ele havia lutado e derrotado muitas criaturas no calabouço escondido. Antes que ele pudesse se mover 1 centímetro, Elma o atingiu e ele caiu no chão de dor. Os outros estudantes sussurraram entre si e a chamaram de instrutora demônio. Ela então disse a Noir que se ele fosse capaz de desviar do ataque dela e fazer o movimento, ela lhe daria uma recompensa. Ela fez uma pequena exibição ajustando a gola de sua camisa apertada logo acima de seus grandes atributos, já que obviamente não tinha problema em ser o objeto de desejo deles. Os outros estudantes masculinos gritaram com Nur, e alguns até disseram para ele morrer para que pudessem tomar seu lugar e reivindicar a recompensa para si mesmos. Nord tentou criar uma habilidade de artes marciais, mas percebeu que teria poucos pontos de vida restantes. Em vez disso, ele usou sua habilidade criativa para melhorar o passo para trás. Elma notou que ele estava distraído e avançou para atacá-lo, mas ele conseguiu desviar fazendo o passo para trás, o que surpreendeu a todos por ele ter conseguido na primeira tentativa. Noir não perdeu tempo em pedir a recompensa que ela prometeu. A recompensa acabou sendo Elma sentando nele, o que era praticamente ela montando nele, enquanto dizia que suas amigas sempre diziam que ela tinha uma bunda ótima. Os alunos ficaram vermelhos de ciúmes, enquanto as alunas achavam que eles eram tolos, e Emma parecia querer chorar. Quando ela perguntou como ele se sentia, Nora afirmou que ela tirou seu fôlego, mas no sentido literal. Embora Elna assumisse que ele estava perdidamente apaixonado por ela, ele então disse que o traseiro dela era pesado. Ela ficou zangada e sentou-se no rosto dele, o que o calou. Ela finalmente se levantou e disse que a pausa tinha acabado. Emma correu até Nur e o ajudou a se levantar. Ela então perguntou timidamente se essa experiência o transformaria em um homem que gosta de bunda, já que a dela era quase inexistente. Nora negou, mas ficou secretamente satisfeita já que seus pontos de vida tinham aumentado e disse que não se importaria de fazer novamente. Elna pediu aos alunos que formassem pares para a próxima lição. Emma e Nur imediatamente se juntaram, mas Elna disse a Nur que ele e Emma não poderiam formar um par porque estavam namorando. Os dois negaram e afirmaram que eram apenas amigos, mas como amigos com benefícios. Ela também disse a Maria que ela não poderia se emparelhar com seu assistente, Aman. Alan, o filho de um duque, ofereceu-se para se emparelhar com ela porque estavam no mesmo nível, mas Maria recusou. Em vez disso, ela ofereceu-se para se emparelhar com Noir. Emma parecia com ciúmes, e Alice, que estava na sua própria escola, de alguma forma soube que o irmão estava com outra garota. Elna disse a eles que iriam aprender defesa passiva e que deveriam se revezar em virar uns aos outros. Nur ofereceu a Maria a primeira jogada, mas rapidamente aprimorou sua habilidade. Ela o virou, mas de repente caiu sobre ele. Nur tinha o rosto cheio de suas tramas, e quando Amani correu até eles, ele tentou explicar o que havia acontecido, mas ela não se importou e disse-lhe para não se mover enquanto ajudava Maria a se levantar. Maria afirmou que estava se sentindo um pouco cansada, então Elma pediu que ela descansasse pelo restante da aula, o que fez Noir se perguntar se ela estava assim por causa da sua maldição. Nord tentou usar sua habilidade de editor para remover a maldição, mas não tinha LP suficiente. Ele então perguntou ao grande sábio a forma mais rápida de aumentar seu LP. O sábio disse-lhe para alinhar todas as garotas e dar tapinhas em suas bundas enquanto passava correndo. Nord sabia que isso só terminaria em sua morte e que ainda assim não aumentaria seu LP o suficiente. Usar a habilidade lhe causou uma dor de cabeça, e mesmo sua imunidade a dores de cabeça não fez nada para aliviar a dor. Então ele pediu a Emma se podiam fazer a saudação especial deles. Ela apontou que tinham uma plateia e que seria embaraçoso, mas Nur não ouviu e a beijou mesmo assim. Todos os alunos gritaram surpresos, e uma Elmet de aparência assustadora correu atrás de Nur e ordenou que ele corresse voltas ao redor da escola. Depois da escola, Nur e Emma foram à guilda para perguntar a Lola se ela conhecia uma maneira de remover a maldição de Maria. Lola disse que sua única opção era encontrar um clérigo que ajudasse a exorcizar o mal. Ela contou que sua melhor amiga, Luna, era uma clériga, mas não aceitava casos assim por razões pessoais. Noir estava determinado a salvar Maria porque ela tinha sido gentil com ele, então decidiu que ajudaria Luna a resolver seu problema se isso o ajudasse a salvar Maria.
Noor foi encontrar Elma e, ao vê-la esfregar os ombros, ofereceu-se para lhe dar uma massagem. Em troca, ela se sentaria nele novamente e concordou, mas apenas se ele atendesse às suas expectativas. Ele rapidamente criou uma habilidade de massagem antes de ajudá-la. Quando Lola foi ao templo para encontrar Luna, encontrou-a descansando em seu quarto porque estava cansada de atender pessoas o dia todo. Depois de se cumprimentarem, Lola falou sobre Noir e pediu que ela fosse ajudá-lo. Enquanto isso, para passar o tempo antes de se encontrar com Lola e Luna, Noir foi visitar Olivia. Ela estava muito irritada com ele e mencionou que ele não a tinha visitado por 2 semanas. Ele se desculpou por não visitá-la com frequência e contou a ela tudo o que tinha acontecido com Maria. Olivia lhe disse que a maldição de Maria provavelmente tinha algo a ver com alguém da família dela. Ela disse que existiam habilidades que permitiam amaldiçoar pessoas. Ela lhe disse que ele precisaria de pelo menos 10.000 LP para poder remover a maldição. Mas como ele não poderia conseguir tanto LP em pouco tempo, era melhor que o clérigo o fizesse. Ela brincou que ele deveria usar Luna para satisfazer suas fantasias, já que ela era meio elfa e uma espécie exótica. Olivia então ensinou a ele uma habilidade para ajudá-lo a ganhar mais LPs, já que ele não queria usar Luna como fonte de LP, e ela se chamava Lucky Lasher. Ela disse que era proibida, mas muito eficaz, e Noir a criou rapidamente. Na cidade, Emma chamou Noor e disse que ele estava atrasado para a reunião. Enquanto ele corria em direção a ela, um gato cruzou seu caminho e ele perdeu o equilíbrio. Ele caiu de cara no peito de Emma e seu LP aumentou. Um vento repentino soprou e levantou a saia dela, mostrando sua roupa íntima. A mesma coisa aconteceu com todas as garotas que estavam ao redor deles e seu LP aumentou um pouco. Noor percebeu que era o efeito do Lucky Lasher e editou a habilidade para ser eficaz apenas em certos momentos, embora estivesse feliz com o resultado. Enquanto Emma o repreendia por sorrir porque sentiu que ele estava rindo dela, Lola e Luna observavam os dois de onde estavam e Luna disse que Noor era exatamente o tipo dela, o que fez Lola reclamar. Lola apresentou Luna a eles, e antes de entrarem no restaurante, Emma avaliou a aparência de Luna e reclamou porque ela parecia perfeita, o que a fez desejar não ter deixado Luna conhecer Noor. No restaurante, Luna contou a eles que já tinha conhecido Maria antes, mas recusou-se a levantar sua maldição. Quando Noir perguntou por quê, ela disse que era porque não podia levantar a maldição do 16º ano. Ela então perguntou como Maria estava, e Noir disse a ela que a condição de Maria estava piorando a cada dia. Ele percebeu que Luna se sentia responsável por não poder curar Maria, embora não fosse culpa dela. Noir usou um olhar perspicaz para espiar Luna, e descobriu que toda vez que ela usava sua habilidade de remover maldições, sua expectativa de vida era reduzida. De repente, fez sentido porque ela não poderia ajudar Maria. Enquanto caminhavam pela cidade, Noir se perguntou quão mortal seria a maldição de Maria para que até mesmo uma meio-elfa com uma longa expectativa de vida pudesse morrer ao removê-la. Luna de repente parou de andar e pediu a Noor para levá-la até Maria porque havia mudado de ideia e queria curá-la. Noor pediu a Lola e Emma que as desculpassem. Quando estavam sozinhos, ele disse a Luna que sabia que ela morreria se removesse a maldição de Maria. Luna disse que não se importava porque não podia simplesmente ficar parada e assistir Maria morrer quando podia fazer algo a respeito. Ela contou que sua mãe também tinha sido uma clériga, mas que morreu ao remover maldições e curar pessoas. Ela disse que queria ser exatamente como a mãe, que apesar de sua expectativa de vida diminuir a cada vez, continuava ajudando os outros até morrer. Ao mesmo tempo, houve uma explosão por perto e ambos perceberam uma nuvem de poeira subindo do local. Ao chegar ao lugar, descobriram que uma parede havia desmoronado e uma criança estava presa debaixo dos escombros. Lola conseguiu libertar o menino, mas ele estava ferido. Ela pediu a Luna para curar o menino, mas ela hesitou. Ela então perguntou a Noir qual era o sentido de nascer, mas ele disse que não podia responder a sua pergunta. Ela pegou as armas que estavam ao seu lado e disse que seu propósito era ajudar as pessoas. Ela mirou no garoto e disparou seus tiros de cura, que imediatamente o curaram. Um Noir animado a elogia por sua habilidade, mas ela não responde. Antes que ele pudesse se aproximar dela, ela caiu. Noor correu até ela porque pensou que ela estivesse ferida. Em vez disso, Luna estava tremendo e chorando, dizendo que não queria morrer e que tinha medo de maldições. Ele se perguntou onde estava toda a sua coragem, então olhou novamente e descobriu que usar seus poderes de cura também ativava sua habilidade Curtis. Lola disse a eles para não se preocuparem com ela, porque não era a primeira vez que isso acontecia, e assegurou que ficaria bem quando acordasse. Quando acordou, estava tão envergonhada com o que aconteceu que implorou a Noor e Emma para esquecerem tudo o que viram. Eles disseram que estava tudo bem e imediatamente ela se levantou. Ela sacudiu suas roupas e disse que deveriam continuar o caminho até Maria. Noor disse-lhe para ter calma e encontrar outra maneira de ajudar Maria. Quando Luna perguntou o porquê, ele apontou que seus joelhos estavam tremendo e lembrou-a de que ela tinha acabado de dizer que estava com medo de maldições. Ela tentou negar, mas Lola disse-lhe para parar de fingir e contar-lhes a verdade.
Ela revelou-lhes que estava realmente com medo, porque se levantasse a maldição de Maria, provavelmente morreria. Lola ficou chocada e zangada porque ela havia guardado esse segredo dela. Então Luna pediu desculpas e tentou explicar suas razões, mas Lola a abraçou e pediu desculpas por ser tão desatenta sobre isso. Ela disse para Luna parar de tentar fazer tudo sozinha e confiar nela, enquanto Nora admirava a amizade delas. Mais tarde naquela noite, enquanto as garotas se perguntavam o que poderiam fazer para ajudar Maria sem sacrificar Luna, Nord lhes disse que tinha a solução perfeita. Mais cedo, ele havia descoberto que poderia usar sua habilidade de editor para mudar as condições da habilidade de Luna. Então, em vez de usar sua vida como pagamento, ela usaria seu dinheiro. O único problema era que ele não tinha LP suficiente para fazer isso. Lola e Luna não faziam ideia do que ele estava falando. Então ele explicou que para usar suas habilidades, ele precisava de pontos de vida, e só poderia conseguir mais pontos de vida ao se envolver em coisas que lhe davam prazer, ou fazendo o que quer que desejasse. Ele também mencionou que precisariam de muito dinheiro para Luna se fossem alcançar seus objetivos. Lola contou a ele sobre um nobre que organizava um evento e disse que eles poderiam ganhar algum dinheiro lá. O evento era chamado Orgulho do Harém, e era um evento onde homens degenerados e feios vinham assistir outros homens exibirem suas mulheres, já que era o mais próximo que tinham de estar no mesmo lugar que mulheres bonitas. Eles realizavam o evento semanalmente e usavam isso como desculpa para odiar homens bonitos que conseguiam mais do que precisavam. Amani trouxe um pouco de chá para Maria e a encontrou com dor. Os efeitos da maldição estavam ficando mais fortes e ela tinha muito pouco tempo restante, mas Amani esperava que alguém pudesse salvá-la antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, na arena do evento Harem Pride, Lola disse a Noah e às garotas que a multidão era muito brutal com as pessoas, e isso foi confirmado quando o primeiro harém entrou na arena. A multidão soltou as palavras mais brutais e cruéis que podiam pensar sobre eles. Obviamente, fizeram isso porque nunca teriam coragem de fazer isso em um dia normal. O time tinha uma pontuação de 33 mil e foi vaiado para fora da arena. Todo harém que saiu sofreu o mesmo destino, exceto o grupo antes do grupo de Nora. A multidão ficou realmente atônita em silêncio pela beleza de cada garota presente. Lola as reconheceu como uma equipe de aventureiras da guilda rival, Long Yu. Nora admitiu que eles eram bonitos, mas as meninas o repreenderam e disseram para ele se concentrar porque tinham que derrotá-los para vencer. A frustração da multidão aumentou porque não conseguiram encontrar nada de errado com as meninas antes deles e Nur ficou preocupado com suas próprias meninas. Quando chegou a vez delas, Emma ficou paralisada de medo. Nur percebeu e soprou em seus ouvidos porque sabia que ela gostava disso. Ele então disse a ela para não ter medo porque ele estava ali. Isso pareceu aumentar sua confiança e ela correu para a arena. Nur mencionou que ela finalmente tinha um salto nos passos, e Lola afirmou que ela tinha um salto em alguns outros lugares também. Emma se apresentou à multidão e eles imediatamente se encantaram com sua fofura e atitude doce. Luna entrou em seguida e a multidão adorou cada segundo de sua apresentação e alguns até lamentaram o fato de ela ter um namorado. Lola foi a última e a plateia adorou suas palavras, fazendo comentários sobre se tornar um de seus meninos aventureiros. O juiz anunciou que eles haviam somado um total de 2.925 pontos, a pontuação mais alta desde que o evento começou. Luna e Emma pularam de alegria e abraçaram Nora pensando que haviam vencido, mas Lola disse que ainda não tinha acabado. O MC disse a elas que para vencer tinham que satisfazer todos na plateia passando por 3 cenários. Então as garotas se juntaram e elaboraram um plano. O primeiro cenário era o que fariam se o mestre estivesse com frio. Nora fingiu estar com frio, e então Lola e Luna abraçaram cada uma as mãos de Nora e Emma colocou seus planos na cabeça dele. A multidão não reagiu até que eles começaram a esfregar seus corpos nele na tentativa de aquecê-lo. Isso fez a multidão enlouquecer e até o MC admitiu que se ele estivesse na posição de Nori, morreria por uma razão completamente diferente do frio. O segundo cenário foi como cuidariam do mestre doente. Lola colocou a cabeça dele no colo, Emma usou seus enredos para apoiar suas pernas enquanto fazia uma massagem, e Luna, que tinha recebido um pedaço de pão como adereço, quebrou um pedaço, soprou nele e deu para Nord comer. Nesse momento, a multidão estava enlouquecida porque nunca experimentariam tais prazeres em suas vidas tristes e miseráveis. O terceiro e último cenário era provar que eram o melhor harém. Nora estava um pouco preocupado porque não sabia se as garotas conseguiriam. As garotas se viraram para ele e lhe deram um beijo ao mesmo tempo, e ele ficou muito envergonhado. A multidão quase explodiu de empolgação. Alguns estavam chorando muito, e outros desejavam estar na posição de Nur. O MC disse que teve flashbacks de sua esposa e filha, e enquanto a referência à esposa era compreensível, dizer que lhe lembrava de sua filha fazia-o soar como um pervertido de meia-idade. Eles não aguentaram mais a exibição e imediatamente os declararam vencedores e entregaram o dinheiro, que ainda parecia um sonho, pois Noir não conseguia acreditar que tinham feito aquilo e realmente ganho. Na casa de Maria, o médico disse a seus pais que não podia fazer mais nada para ajudá-la. Nord e as garotas logo chegaram à mansão e encontraram a Main chorando do lado de fora.
Nord disse a ela que não era tarde demais e que eles tinham vindo ajudar Maria. Enquanto Maria estava deitada na cama, ela recordava sua infância. Ela sempre soube que morreria em seu aniversário de 16 anos, já que não era segredo que a maldição havia sido lançada por um feiticeiro que seu antepassado havia derrotado. A maldição pulou muitas gerações antes de se ativar nela. Ela queria viver o restante de seus dias fazendo algo que desejava, e foi por isso que se matriculou na academia. Amani levou Nur e as meninas para ver Maria. Ele se apresentou aos pais dela e disse que planejava ajudar a filha deles. Quando Luna entrou, eles a reconheceram e perguntaram se ela tinha vindo para ajudar a filha deles. Luna pediu desculpas por não ter concordado em ajudá-los antes e explicou o motivo de ter recusado inicialmente. Nord assegurou-lhes que estava tudo bem e que não precisavam se preocupar com a morte de Luna, porque ele havia mudado o preço que ela tinha que pagar de sua vida para dinheiro. Aman disse a Nord que Maria sempre achou que ele era especial desde que o viu durante os exames de admissão, já que ela era muito boa em ler pessoas. Maria acordou e, quando viu Nur, perguntou por que ele estava lá. Ele disse que tinham vindo salvá-la. Ela perguntou por que ele se incomodou em fazer isso por ela, e ele respondeu que queria retribuir por ela tê-lo recebido bem quando todos os outros alunos o trataram mal. Enquanto falava, sentiu-se tonto, e Nur explicou que era porque tinha usado demais seus pontos de vida para editar a habilidade de Luna. Ela acabou o beijando, mesmo sem saber se era algo que ele precisava, e Nur agradeceu, dizendo que se sentia melhor. Luna interrompeu o momento deles e disse que tinha que quebrar a maldição. Ela começou o processo, mas a maldição estava resistindo. Ela lutou um pouco e finalmente conseguiu quebrar a maldição no final. Com a maldição desfeita, Maria se sentiu melhor e agradeceu-lhes por salvar sua vida. Ela disse a Noir que passaria o resto de sua vida pagando a dívida que tinha com ele. No entanto, Lola e Emma não gostaram muito dessa ideia. Enquanto saíam da mansão, Noir estava feliz por ter podido ajudar Maria, enquanto notava Emma e Lola sussurrando uma com a outra. Elas estavam discutindo o fato de que Maria tinha se apaixonado completamente por ele e não estavam contentes com isso. Até mesmo Luna admitiu que tinha se apaixonado por ele também. Nur visitou Olivia, que lhe disse que ele cheirava a muitas mulheres. Ele admitiu que, de fato, tinha estado com muitas mulheres recentemente e que tinham se beijado bastante. Ela então pediu seu próprio beijo, mas Nur parecia realmente envergonhado e tímido. Ele disse a ela que, como ele sempre é quem é beijado, não sabia como fazer. Então ele lhe deu um beijo na testa e disse para ele continuar praticando com as outras garotas e voltar para dar a ela um beijo apropriado nos lábios. Para agradecer por salvar a vida de Maria, a família dela deu a Noir e as garotas 100 milhões cada. Noir se perguntou o que faria com todo o dinheiro, e Emma disse que ele poderia usá-lo para abrir uma loja que vende materiais raros para monstros. Ela até se ofereceu para ajudar, mas Lola disse para ela não se preocupar porque tudo o que ele precisava eram suas habilidades e nada mais. As garotas acabaram discutindo sobre quem seria a melhor pessoa para ajudá-lo, e Luna se juntou a elas. Não querendo ficar no meio delas, Nurê se despediu e as deixou sozinhas. Quando chegou em casa, seu pai não podia acreditar em quanto dinheiro ele tinha recebido, e se ofereceu para cuidar dele indo jogar, o que deixou claro porque estavam completamente falidos. Nor não estava disposto a confiar seu dinheiro ao seu pai inútil. Então ele encarregou de encontrar um local adequado para a loja e preencher toda a papelada. Alice se ofereceu para ficar de olho nele para que ele fizesse tudo corretamente. Mais tarde, Noah decidiu explorar o calabouço para ver se conseguia encontrar alguns materiais raros para sua loja. Ele parou para ver Olivia, que fingiu estar morta até ele a fazer cócegas. Ela então reclamou que ele não a estava visitando com frequência, apesar de ele ter acabado de vê-la recentemente. Noah contou a ela seus planos de explorar o calabouço, e ela lhe deu alguns conselhos sobre novas habilidades que o ajudariam a navegar pelo calabouço com facilidade. A primeira habilidade era um elevador de masmorra que lhe permitiria viajar entre cada andar desde que já tivesse estado lá antes, e a segunda era uma habilidade de cegueira de luz. Quando Nori a testou, quase se cegou no processo. Ele logo chegou ao 5º andar, mas só encontrou monstros mortos, o que o fez se perguntar se eles haviam lutado entre si até a morte. Enquanto continuava a explorar, ele se deparou com um leão negro com uma tulipa crescendo na cabeça. Noir tentou observar seu status, mas não conseguiu ver nada, então usou a habilidade de cegueira de luz nele e tentou escapar usando o elevador da masmorra. Antes que ele pudesse escapar, o leão falou com ele, o que foi tão surpreendente que ele teve que parar. O leão disse-lhe que precisava de sua ajuda para encontrar um amigo seu no 6º andar. A caminho do 6º andar, o leão lhe disse que seu nome era Tigerson, o que era irônico considerando que ele era um leão. Ele disse que o nome lhe foi dado por seu amigo há muito tempo, e era esse amigo que ele precisava que Nor encontrasse. Tigerson disse a Nor que seu amigo elfo Vasheli lhe pediu para esperar no 5º andar enquanto ele verificava o 6º, e isso foi há 350 anos, e ele ainda estava esperando por ele. Nora desceu até o 6º andar, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa, então ele criou uma habilidade de visão noturna. Enquanto olhava ao redor, encontrou uma horda de zumbis que podiam se desprender. Ele fugiu deles e se escondeu em um quarto.
Usando a segunda porta do quarto, encontrou-se em um novo corredor. Lá, ele encontrou outro zumbi, mas este tinha uma variedade de habilidades e também parecia diferente. Ele percebeu que era Vachel, então usou sua habilidade para apagar as habilidades do zumbi e trazê-lo de volta ao seu antigo eu. Nord disse a ele que Tigerson estava esperando por ele todo esse tempo e ele se sentia envergonhado. Ele se culpou por seu amigo desperdiçar sua vida porque esperou por ele. Quando ele finalmente viu Tigerson, pediu desculpas a ele, mas Tigerson disse para não se sentir mal. Ele disse que iria retornar para sua cidade natal para estar com seu amor novamente. Infelizmente, seu povo não recebia outras espécies, então Tigerson não podia ir com ele. Fora da masmorra, Tigerson despediu-se do velho amigo e prometeram se ver novamente. Nord perguntou-lhe o que planejava fazer agora, e ele disse que não tinha ideia. Ele disse a Nord que tinha esquecido algo no quinto andar e voltou. Um Nord curioso o seguiu e o encontrou chorando. Ele se sentiu mal por deixá-lo sozinho, então pediu a Tigerson para ser seu amigo e o convidou para viver com sua família. Mais tarde naquela noite, Nord o apresentou à sua família e tanto sua mãe quanto sua irmã gostaram dele. Seu pai estava um pouco assustado, mas ele sempre foi um covarde, então não importava. Seu pai perguntou por que Tigerson tinha uma tulipa crescendo em sua cabeça, e Nur disse que ele era sensível a isso. Emma e Nur se encontraram e foram juntas para a escola. Na escola encontraram Maria e Amani, que o agradeceram novamente por salvar sua vida. Noir ficou sem jeito enquanto Maria o abraçava, e então Amani revelou que estava feliz por Maria ter melhorado bem antes dos exames começarem. Antes que Noir pudesse perguntar o que ela queria dizer, Elna entrou na sala de aula. Ela disse a eles para não esperarem que os exames fossem tão fáceis quanto o exame de admissão. Explicou que o exame duraria 2 semanas e disse que eles precisavam reunir todos os materiais listados em um gráfico que ela mostrou a eles. Se não alcançassem os pontos necessários, teriam que fazer aulas de verão. Enquanto almoçavam, Emma sugeriu que reunissem os materiais juntos, mas Nord disse que não seria fácil encontrar os materiais. Ele perguntou o que ela queria encontrar primeiro e ela disse que era o dragão, embora isso fosse provavelmente a coisa mais difícil de encontrar. Nur disse que eles poderiam pedir ajuda a Lola, e embora Emma não quisesse, ela concordou com o plano dele. Nur e Emma foram à guilda para ver Lola. Enquanto estavam do lado de fora conversando, ouviram uma confusão vindo de dentro. Quando entraram, viram Luna tentando impedir Lola, que estava a segundos de estapear alguém. Aconteceu que Sarah, outra recepcionista, estava roubando seus aventureiros. Sarah disse a ela que era porque ela não tinha charme, por isso eles a deixaram, mas Lola tinha certeza de que ela tinha feito algo para fazê-los partir. Sarah até apontou para a cota da recepcionista pendurada na parede e disse que Lola estava só brava porque não era capaz de fazer um bom trabalho. Acontecia que a recepcionista com mais aventureiros tinha mais benefícios que as outras, e Sarah estava no topo da lista. Sarah disse a Lola que ela não tinha prova de que realmente seduziu seus aventureiros, então disse a Lola que, se ela pudesse superá-la no ranking de recepcionistas do mês, nunca mais roubaria seus aventureiros. Lola concordou, mas Sarah disse-lhe que se perdesse, levaria Nur embora. Ela então se aproximou de Nur, pressionou-se contra ele e disse de maneira sedutora que estava muito animada para se tornar a recepcionista dele. Luna e Emma pareciam prestes a terminar o que Lola tinha começado e dar um tapa na vadia. A curiosidade fez Noir dar uma olhada nas habilidades dela e descobriu que ela tinha algumas habilidades muito específicas, e isso lhe causou uma forte hemorragia nasal. Quando Sarah estava sozinha, ela riu como uma psicopata e disse que já tinha disciplinado seus aventureiros, então não havia chance de seus porquinhos contarem a verdade a alguém. Noir parecia um pouco satisfeito demais ao pensar em Sarah sendo sua recepcionista. Ele disse a Lola que ele e Emma poderiam ajudá-la, já que precisavam encontrar materiais raros para seus exames. Então ele pediu a ela para lhes dar quaisquer missões de alto nível e disse para ela vencer, não importava o que. Luna, que havia acabado de entrar na guilda, se ofereceu para ir com eles para que pudessem completar as missões a tempo. Eles foram em missões e aos poucos reuniram os materiais que precisavam. Luna lhes contou que tinha ouvido de uma amiga onde poderiam encontrar alguns dragões de terra, e eles elaboraram um plano para capturar um. Tigerson deu-lhes uma carona em suas costas até o campo onde encontrariam os dragões. Nor perguntou ao grande sábio onde estava o dragão mais próximo e acabou com dor de cabeça. Quando Emma o beijou, Luna ficou chocada, então eles rapidamente explicaram que era por causa das dores de cabeça, mas ela não acreditou muito na história deles. Depois que cavaram um buraco e montaram uma armadilha para o dragão cair, Nora encontrou o dragão e observou suas habilidades. Ele tentou editá-las um pouco, mas isso exigiria muitos pontos de habilidade, então decidiu seguir o plano original. Nor jogou uma pedra no dragão adormecido e agiu como isca para atraí-lo para a armadilha. O dragão caiu na cova e eles não perderam tempo em atacá-lo com lanças, primeiro cegando-o e depois finalmente matando-o. Nor e Emma entregaram seus materiais na academia e Maria os elogiou por serem capazes de matar o dragão. Deram o resto dos materiais da missão para a guilda e isso aumentou o ranking de Lola.
Infelizmente, quando somaram os materiais de Sarah, ela tomou a liderança novamente. Enquanto ela se gabava de como era boa em seu trabalho, os aventureiros que trabalhavam com ela entraram parecendo zumbis. Eles estavam claramente sobrecarregados, mas estavam felizes em fazer qualquer coisa por sua patroa, que sempre lhes prometia uma recompensa por trabalharem duro. Nord voltou para a masmorra para encontrar mais materiais e assim poder ajudar Lola. Olivia sugeriu que ele fosse ao 7º andar porque provavelmente encontraria materiais raros lá. Ela lhe deu conselhos sobre algumas novas habilidades que incluíam fogo, água e relâmpago. Então ela lhe disse para criar outra habilidade chamada Fusão Mágica, que permite unir suas habilidades anteriores e criar algo mais forte. Equipado com suas novas habilidades, Noir foi ao 6º andar, onde ele combinou chama sagrada e bala de pedra, usando isso para destruir os zumbis lá. Quando finalmente chegou ao 7º andar, ficou surpreso ao ver que era uma floresta, mas não percebeu a pessoa sentada em um galho observando-o. Enquanto explorava a floresta, ele encontrou uma alcateia de lobos prateados. Ele os evitou, pois eram mais fortes que ele, e foi procurar outras criaturas. A pessoa que o observava logo se aproximou dele, então ele se virou e viu uma garotinha que parecia muito com Emma quando era criança. A princípio, ele pensou que fosse uma armadilha da masmorra, mas depois de olhar suas habilidades, descobriu que ela era uma dríade. A garota disse que tinha observado que ele era poderoso e tinha um pedido para ele. Ela disse que morreria se ele não a ajudasse, e até prometeu fazer qualquer coisa que ele pedisse em troca. Noir concordou em ouvir o pedido dela, e enquanto se sentavam, ela lhe contou que na verdade era um grande espírito da árvore. Ela tinha uma habilidade de sensibilidade à floresta que permitia que suas raízes se espalhassem pela floresta, deixando-a saber tudo o que acontece na floresta. Ele perguntou por que ela parecia uma criança, e ela disse que era porque sentiu que era algo que ele gostaria. Ela revelou que havia um monstro drenando sua mana porque seu corpo real não podia se mover de um lugar para outro, já que ela era uma árvore. Ela disse a Noir que se ele a ajudasse a derrotar o monstro e salvá-la, ela mostraria o caminho para o 8º andar e onde os tesouros estavam escondidos no 7º andar. Nora imaginou que poderia dar os tesouros para Lola e aumentar suas chances de vencer a competição, então ele pediu que ela lhe contasse mais sobre o monstro que ele tinha que destruir. Ela então se apresentou como Dory. Dory levou até a sua árvore, onde lhe mostrou a abelha dourada que estava drenando seu mana. Nord disse a ela que a abelha era muito mais forte do que ele, e que se ele tentasse atacá-la, morreria. Naquele momento, a abelha drenou mais mana da árvore de Dory, e ela caiu de dor. Nora sentiu raiva por ser muito fraco para ajudá-la. Sentiu-se pior quando ela tentou sorrir apesar da dor, e se ofereceu para mostrar-lhe o caminho para o 8º andar. Ele disse a ela que não podia deixá-la morrer porque ela o lembrava muito de sua amiga, e abandoná-la seria como se estivesse abandonando sua amiga. Dory notou que ele tinha um corte nos lábios, então ela o beijou, fazendo com que seus pontos de vida subissem, já que ele gostou como um maluco. Ele então decidiu pedir ajuda a Olivia. Olivia disse a ele que o melhor a fazer era se afastar. Ela disse que era muito perigoso para ele e que não queria que ele morresse. No entanto, Nor disse a ela que não podia se afastar, e Olivia brincou com ele sobre estar apaixonado pelo espírito da árvore. Ele disse a ela que era porque ela o lembrava de sua amiga. Então Olivia elaborou um plano para ajudar Nor a derrotar o ser. O plano brilhante de Olivia envolvia usar os monstros na floresta. Nor encontrou o ninho da abelha, então disse a Dory para se esconder antes de atirar uma pedra em um dos lobos. Eles imediatamente o perseguiram, e Nor tentou levá-los até o ninho da abelha. Enquanto corria, ele caiu, e antes que pudessem atacá-lo, usou a habilidade de cegueira de luz e conseguiu escapar. Ele encontrou a abelha, que estava atacando novamente a árvore de Dory. Enfurecido, ele atacou com sua espada, mas a abelha bloqueou o golpe com seu ferrão. Ele tentou atingir com um raio, mas ela desviou facilmente. Para piorar, os lobos voltaram e tentaram atacá-lo também. Percebendo que não podia lutar contra todos ao mesmo tempo, ele editou a habilidade de alvo e colocou-a na abelha. Isso fez com que os lobos atacassem a abelha, e enquanto eles lutavam entre si, Nur correu até Dory e disse a ela que estava tudo bem. A abelha conseguiu matar todos os lobos, e Nur aproveitou seu estado enfraquecido para atacá-la. Ele usou fusão mágica para misturar água e raio, o que derrubou a abelha. Com tudo terminado, Dory pediu desculpas por não poder ajudá-lo, e Nor disse que ela ajudou a aumentar seus pontos de vida. Como prometido, Dory mostrou a Nor onde os tesouros estavam escondidos. Ela entregou a ele o conteúdo dos baús do tesouro. O primeiro era uma pérola que aumentava as habilidades de vento de alguém, e o segundo era um artefato. Ele decidiu dar a pérola para Emma e o artefato para Lola. Ela então mostrou-lhe o caminho para o 8º andar, mas ficou triste por ele estar indo embora. Noah prometeu visitá-la novamente e partiu. De volta à guilda, o evento de ranqueamento dos recepcionistas começou. Os aventureiros de cada recepcionista receberam uma bolsa de moedas. Eles tinham que empilhar cada moeda até a bolsa ficar vazia. O aventureiro de Cera e Noir foram os únicos que sobraram, mas no final, Noir venceu, o que fez Lola lembrar Cera que ela não tinha permissão para roubar os aventureiros de outras pessoas mais.
Sarah estava irritada porque sua sequência de vitórias havia sido interrompida, mas Noor tentou consolá-la, e ela aproveitou a oportunidade para entregar-lhe um mapa para sua casa que Lola notou, fazendo-a correr atrás dela. Nord deu a Emma a pérola que ele tinha conseguido na masmorra, e ela agradeceu antes de engoli-la. Isso lhe deu 2 novas habilidades, uma que a permitia mover-se tão rápido quanto o vento, e outra chamada Corte de Vento. Mesmo tendo acabado de receber um presente de Noir, Emma parecia triste. Noir perguntou se ela estava bem, e ela disse que estava tudo bem. Ela perguntou se ele poderia acompanhá-la a uma festa para os nobres naquele fim de semana, mas Noir hesitou por razões óbvias, e Emma achou que ele não queria ir. Ela então fez ele se sentir culpado ao dizer que ele estava bem em vê-la dançar com outros rapazes, e isso o fez concordar imediatamente em ir à festa com ela. Antes de partir, Emma disse a ele que provavelmente não perceberia se alguém a levasse dele. Ela não deu a Noir a chance de questioná-la antes de sair correndo. Mais tarde naquele dia, quando Noir chegou em casa, sua irmã disse a ele que não conseguiram encontrar uma loja para os materiais raros. Seu pai disse que ninguém queria alugar um espaço para eles porque não eram nobres de verdade. Noir disse ao pai para não se preocupar, já que nunca acreditou que pudesse encontrar uma loja para começar. Então, ele perguntou ao pai se ele tinha alguma roupa apropriada para uma festa. Seu pai deu-lhe um casaco manchado de vinho, que afirmou ser seu melhor terno, então Noor decidiu comprar um novo em vez disso. Na festa, Noor conheceu os pais de Emma, o pai dela provocou-o sobre a infância, e um envergonhado Noor implorou-lhe que esquecesse isso. Ele percebeu que Emma não estava lá e perguntou onde ela estava, então a mãe dela disse-lhe que ela ainda estava se arrumando. O pai de Emma perguntou se Emma lhe contou algo sobre a noite, e Noor pensou que ele estava se referindo à dança. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Emma o interrompeu. O anfitrião entrou e anunciou que havia recebido uma carta do ladrão fantasma Phantom, que desejava roubar uma joia preciosa conhecida como Lágrimas de Sereia. Noor percebeu que Emma parecia perturbada com a menção do fantasma, e perguntou se o fantasma a havia ameaçado, e ela rapidamente disse que não. O anfitrião disse a todos para não se preocuparem porque ele havia contratado os serviços de aventureiros da Guilda Lamun para proteger a joia. Noor ficou chocado com a força da aventureira quando olhou para suas habilidades. Noor e Emma tiveram que esperar sua vez de dançar, pois a dança acontecia de acordo com os rankings. Um jovem nobre que se apresentou como Mike se aproximou dos dois e pediu a Emma que reconsiderasse seu pedido para cortejá-la. No entanto, Emma disse a ele que não iria mudar de ideia, o que fez com que ele perguntasse a Noor quem ele era ao notá-lo ao lado dela. Quando descobriu que Noor era um baronete, desafiou-o para uma batalha de dança. O vencedor seria determinado pela quantidade de aplausos da plateia, e a recompensa era um encontro com Emma. Emma imediatamente disse que não queria fazer parte disso, mas Nora concordou com o desafio. Após a dança de Emma com Mike, o público os aplaudiu, e isso deixou Nora nervoso. Ele rapidamente criou uma habilidade de dança antes de se dirigir ao centro da sala com Emma para o seu baile. Emma lhe disse para relaxar e apenas aproveitar a dança. Enquanto eles dançavam, todos ficaram impressionados com o quanto Noor dançava bem, o que deixou Mike com raiva. Eles terminaram a dança e o público irrompeu em aplausos e vivas, pois estava muito óbvio quem havia vencido o desafio. Quando Noor tentou beijar Emma, as luzes se apagaram e uma mulher mascarada que afirmava ser a ladra fantasma anunciou que tinha vindo pelas Lágrimas de Sereia e por Emma. Foi então que Noor percebeu que Emma também tinha recebido uma carta. A mulher aproveitou a confusão que havia criado para agarrar Emma, e em seguida usou sua habilidade para nocauteá-la. Noah tentou recuperá-la, mas a mulher o chutou e conseguiu escapar com Emma adormecida. As luzes voltaram e o anfitrião correu para o lugar onde tinha escondido a joia para verificar se ainda estava lá. Ele foi atingido por trás por um homem mascarado que pegou a joia e, junto com a mulher mascarada, fugiram da festa. Enquanto os aventureiros se separavam e iam atrás deles, Nora pediu para se juntar à aventureira para poder resgatar Emma, mas ela recusou, dizendo que ele era apenas um aventureiro comum. Noor manteve-se firme e ela finalmente permitiu que ele fosse, com a condição de que ele não atrapalhasse. Enquanto perseguiam a mulher mascarada, Lila, a aventureira, atirou nela. Ela desviou facilmente e enfrentou-os. Noor deu uma olhada nas habilidades dela e disse a Lila para ter cuidado porque ela tinha uma habilidade de invocação. Leila ficou impressionada que ele pudesse usar uma habilidade de olho discernente. A senhora colocou Emma no chão e invocou um pássaro de fogo. Ela deu a eles uma chance de recuar, mas eles recusaram, então ela atirou neles e o pássaro os atacou. No entanto, eles facilmente esquivaram, mas o pássaro logo encurralou Moore. Felizmente, Layla usou seu punho demoníaco para parar a bola de fogo que o pássaro disparou contra ele. A mulher zombou deles e disse que eles não poderiam salvar Emma enquanto atacava no ar novamente. Ele tentou deletar a habilidade de invocação dela, mas não tinha LP suficiente. Ele até atacou com relâmpagos, mas errou. Ela disse que enquanto estivesse fora de Hanga, ele não poderia atingi-la. Ela apontou que Lila estava lutando contra o pássaro de fogo. Então Noah usou uma habilidade de manipulação da gravidade para manter o pássaro no lugar e Lila o socou usando seu punho demoníaco. Nord jogou água nele para ajudá-la, mas a mulher mascarada bloqueou. No entanto, o que ela não sabia era que ele havia usado
usado fusão mágica para misturar relâmpago com a água, e como a fraqueza dela era relâmpago, ela sofreu algum dano. Nord correu para Emma, que ainda estava inconsciente, e Lila disse-lhe que provavelmente era devido à magia. Ela então disse a Nord que eles poderiam ser amigos, mesmo sendo de guildas rivais. O líder da Layla aproximou-se deles e disse que havia vindo ajudar, pois já havia capturado o outro fantasma e o entregado ao conde. Layla disse a ele que não precisavam de ajuda, pois também tinham capturado o próprio fantasma. Ele parecia chocado, e Nur notou que ele tinha um brinco que não estava usando no início da noite. Nur tentou ler as habilidades dele, mas não conseguiu ver nada, e antes que pudesse falar, o homem lhe deu um soco. Ele então usou manipulação de gravidade para trazer uma Liela confusa de joelhos. Enquanto eles lutavam para se levantar, ela perguntou a Nur o que estava acontecendo. Nora tirou uma pedra no brinco do homem, e quando caiu, revelou-se que ele era, na verdade, o outro fantasma disfarçado. Ele lhes disse que iria fazer de Emma sua esposa porque se apaixonou por ela no momento em que a viu. Nur conseguiu se levantar e exigiu que ele a soltasse, mas o homem zombou dele e o chamou de fraco, dizendo que ele não poderia fazer nada para salvar Emma. Mas com o poder da amizade, Nur lutou contra a força da gravidade. O homem tentou acabar com ele, mas Emma o tocou e usou um golpe de vento para empurrá-lo, fazendo-o perder o controle sobre Nur e Layla. Nora imediatamente deu um soco nele e o nocauteou completamente. Ele correu até Emma para se certificar de que ela estava bem, mas ela perguntou se ele a odiava, porque outro homem a havia tocado. Em vez de responder, ele a beijou. Quando voltaram para a casa do conde, ele agradeceu a Nor por sua ajuda e prometeu recompensá-lo. O conde cumpriu a sua palavra e, como recompensa, deu a Nor uma loja para vender os seus materiais raros, além de até reduzir o aluguel. Seu pai inútil disse que iria reformar e projetar o lugar, mas Alice e a mãe disseram que fariam isso. A mãe disse ao marido que ele podia limpar a loja para se sentir útil. Emma disse que também ajudaria e abraçou Nur, e isso fez Alice lançar olhares mortais para os dois. Na academia, Elna disse aos alunos que tinha 2 anúncios a fazer. O primeiro era que eles tinham uma nova aluna transferida que era Lila. Noah a reconheceu e Elma pediu que ela se sentasse ao lado dele. O segundo anúncio foi que eles iam para um acampamento de treinamento, que era basicamente umas férias para os alunos. O dia do acampamento chegou e no caminho, Elma os alertou para ficarem atentos porque havia monstros por perto. Emma estava animada com as fontes termais e continuava a pular, dizendo que ia fazer maravilhas para a pele deles. Nur disse a ela que não era uma boa ideia entrar nas fontes termais e apontou para os outros estudantes do sexo masculino cujos olhos estavam vidrados, imaginando as garotas nas fontes termais. No entanto, a pobre garota disse que confiavam em Nur para impedir que os outros garotos espionassem os banhos. Enquanto avançavam na jornada, outro estudante impediu Nur de cair em uma vala que estava escondida. Noir agradeceu, mas era óbvio que ele fez isso para impressionar as garotas, que nem sequer notaram o que aconteceu. Quando uma fada se aproximou deles alegando que viu os bandidos que haviam cavado o buraco, as garotas correram para a fada e ficaram encantadas com ela. Noir ficou desconfiado e decidiu ler a mente dela, o que o fez descobrir que ela tinha uma habilidade chamada manipulação de monstros, o que não o agradou. Ele também percebeu que ela não estava com eles novamente. A fada também disse que conhecia um atalho para as fontes termais e se ofereceu para mostrar o caminho, ao que eles ingenuamente concordaram. Ela os levou por uma caverna, e Nur reclamou que estava muito escuro, e que a formação de defesa deles estava agora dispersa. Jorf, outro estudante, disse-lhe para não se preocupar e que se as coisas ficassem perigosas, eles sempre poderiam voltar. Nor puxou sua espada e a Pixie pediu para guardá-la porque achava assustadora. Nor notou buracos nas paredes e disse que era possível que houvesse coisas escondidas neles. No entanto, a Pixie explicou que não havia nada lá e que se houvesse, já teriam sido atacados. Nord então a acusou de usar sua habilidade de manipular monstros para controlar alguns monstros e atacá-los. Então ela decidiu abandonar o ato de boa fada antes de ordenar ao homem lagarto que estava controlando para atacá-los. Impulsionados pelo desejo de espiar as meninas no banho, os meninos avançaram contra os homens lagarto enquanto as meninas também os enfrentavam, porque nada os impediria de chegar à fonte termal. A fada tentou fugir, mas Nor a impediu aumentando seu peso, fazendo-a cair. Do lado de fora da caverna, eles finalmente se encontraram com Elna, que tentou lhes falar sobre a importância de serem observadores após o encontro com a fada, mas os estudantes estavam muito empolgados com as fontes termais para se importarem com o que ela estava dizendo. No alojamento deles, os meninos ofereceram a Nur uma máscara para usar quando fossem espiar as garotas no banho, mas ele recusou aceitá-la porque as garotas contavam com ele para detê-los. Eles o chamaram de traidor e correram atrás dele, enquanto as meninas se preparavam para entrar nos banhos. Com a casa de banhos à vista, Nor tentou encontrar uma maneira de parar os meninos, e naquele momento Anna se colocou na frente deles e criou uma parede de terra que os parou no caminho. Quando ela viu Noah, ficou surpresa por ele ser culto, mas ele imediatamente explicou que estava tentando parar os outros meninos. A parede não foi suficiente para detê-los, pois eles se levantaram e continuaram correndo em direção à casa de banhos.
Então Noor disparou balas de pedra contra eles, enquanto Elna também usava suas balas de terra. Jorth se levantou alegando que não havia como eles pararem eles, enquanto dava um soco em Elna, que usou seu próprio soco para detê-lo. A força de seus punhos colidindo a empurrou para trás, e ela caiu nos braços de Nora. Ele acidentalmente agarrou suas formas e ela disse que o perdoaria porque ele a havia salvo. Mas ele rapidamente a soltou e pediu desculpas. Ela perguntou a Tjort o que ele tinha feito porque estava incomumente forte. Ele riu e admitiu que tinha tomado diferentes poções mágicas e itens para ficar mais musculoso. O idiota tinha até usado todo o seu dinheiro para comprá-los, o que fez Elma chamá-lo de novato estúpido por fazer tudo isso só para espiar garotas sem enredo. Ele disse que era o sonho de todo jovem espiar garotas nuas, e que esse era o propósito deles. Ele tentou convencer Noor de que era isso que ele queria fazer, mas Noor manteve-se firme e disse que estava errado, o que fez Quorth atacá-lo usando o poder de aumento de poção mágica. Ele teve que editar sua habilidade, tornando-o inútil mais uma vez, permitindo que o vencesse. No entanto, Jorth riu e disse que eles tinham perdido, e foi quando Noor notou outro garoto correndo em direção à casa de banho. Ele foi imediatamente atrás dele, mas o garoto era tão rápido que não conseguiu alcançá-lo. Noor teve que lançar peso sobre ele para desacelerá-lo, mesmo que isso o deixasse com apenas 200 pontos de vida. Mas isso ainda não o parou. Ele saltou através dos arbustos e entrou na casa de banhos enquanto Nor o seguia, e ambos caíram na banheira de hidromassagem. Nord saiu da água com os olhos fechados e gritou para as meninas, dizendo que um tarado tinha entrado. Ele abriu os olhos e descobriu que o lugar estava vazio, pois as meninas estavam de lado ainda vestidas. Emma disse a ele que Elna tinha lhes dito para esperar um pouco antes de entrar no banho, o que o aliviou tanto que ele desmaiou na banheira depois de usar tanto LP. Quando Noir acordou, ele tinha uma toalha amarrada sobre os olhos, ele ouviu Alma dizendo para não tirar a toalha, enquanto ela disse para ele não se preocupar, pois tinha trancado os meninos em seus quartos. Para recompensá-lo por ajudar as meninas, elas permitiram que ele tomasse banho com elas. As meninas mimaram-no e para ajudar a aumentar seu LP, elas se esfregaram nele com seus planos, o que fez seu LP ultrapassar 10.000 naquela noite. Finalmente tinha chegado o momento para Nord abrir sua loja de materiais raros, e as garotas vieram ajudá-lo com os toques finais. Elas perguntaram qual nome ele havia decidido para a loja, e ele disse que todos tinham sugerido nomes diferentes, mas no final, eles escolheram o nome que Tigerson tinha escolhido, Raridades Stardian. Alice e seus pais entraram e disseram que tinham distribuído todos os panfletos, então tudo o que faltava era a loja abrir. Nora observou as pessoas encherem a loja e refletiu sobre o quanto havia avançado após perder seu emprego na biblioteca e conhecer Olivia, o que o fez pensar se havia uma maneira de agradecê-la adequadamente por tudo. Nor foi à masmorra ver Olivia e ela perguntou por que ele estava tão sério. Então ele disse que veio para expressar sua determinação. Ele prometeu encontrar uma maneira de libertá-la e acabar com seu sofrimento. Olivia disse-lhe que estava agradecida, mas pediu que ele não se esforçasse demais. Ele ainda estava determinado a libertá-la, então perguntou ao grande sábio se havia uma maneira de libertá-la sem matá-la. O sábio disse-lhe que provavelmente poderia encontrar as respostas que precisava no 15º andar. Então, ele dirigiu-se para lá. Quando chegou ao 14º andar, viu uma placa que lhe pedia para escolher o caminho rotulado 1 se fosse sozinho, e o caminho rotulado 2 se fosse com alguém. Ele escolheu o número 1, e a primeira prova era atravessar um caminho estreito com estacas abaixo dele. A única condição era não usar nenhuma habilidade. Sendo o covarde que era, ele voltou imediatamente. Ele encontrou-se com Emma e contou-lhe tudo sobre a masmorra secreta, Olivia, e o seu plano para libertá-la. Emma disse-lhe que podia contar com ela e que iria com ele para a masmorra secreta. Noir levou-a consigo para a masmorra e ao chegarem ao 14º andar, tomaram o caminho marcado 2 e encontraram uma porta. Eles entraram na sala e a porta trancou-se atrás deles, após o que foram abordados por goblins que exigiram que os alimentassem. Nor trouxe comida que ele havia guardado na dimensão de bolso que havia criado e deu a eles. Imediatamente eles correram para a comida e começaram a comê-la vorazmente. Emma achou o jeito deles comerem repugnante. Enquanto comiam, eles exigiram que Emma os entretivesse fazendo grunhidos, então ela relutantemente grunhiu como um porco, e eles disseram para ela parar, pois não era engraçada. Eles também exigiram que Noor lhes desse mais comida, o que ela fez felizmente, e enquanto comiam, de repente começaram a vomitar e caíram segurando seus estômagos. Acontece que Noor havia envenenado a comida antes de entregá-la a eles. Ele explicou a Emma que usou a habilidade que havia ganhado de seu mestre para fazer isso. Eles desceram até o 15º andar, onde encontraram alguém acorrentado que parecia exatamente com Olivia.
Nor tentou falar com ela, mas ela não respondeu. Então ele usou seu olhar perspicaz e descobriu que ela era um clone de Olivia, e as correntes que aprendiam eram as verdadeiras correntes da morte. Um cartaz na parede dizia que eles deveriam encontrar uma maneira de libertá-la sem matá-la, e um caminho apareceria. Emma usa um golpe de vento para cortar as correntes, e o clone cai. Quando ela abriu os olhos, levantou-se e perguntou se foram eles que a libertaram. Nord disse para ela parar de fingir ser sua mestre, dizendo que sabia que ela era a verdadeira corrente da morte. Ele sacou a espada e a falsa Olivia fingiu estar chocada por ele ter descoberto seu segredo. A falsa Olivia disse que queria testar o quão poderosa ela era, então Emma e Nur sacaram suas armas. Nor atirou uma grande bala de pedra nela, mas ela a chutou para longe. Em seguida, ela criou um golpe do dragão de fogo e os atacou. Embora eles tenham se esquivado a tempo, ela enfrentou Emma e disse que ela não poderia fazer nada com sua habilidade de baixa qualidade antes de chutá-la. Nora correu para o lado dela e a falsa Olivia disse para conseguirem um quarto porque estavam a irritá-la. Antes que pudesse usar o dragão de fogo neles novamente, Nora usou o elevador da masmorra para transportá-los para fora dali. O elevador os levou ao andar de Olivia, e ela fez uma piada sobre Nora estar a traí-la na presença dela. Ver Olivia foi um choque para Emma, mas Nora explicou que ela era a verdadeira. Nur contou a Olivia sobre o encontro deles com as correntes da morte, que era sua impostora. Emma apontou que se a falsa Olivia era uma cópia exata da Olivia, isso significava que compartilhavam a mesma fraqueza. Em vez de respondê-los, Olivia perguntou a Emma qual era o tamanho do seu sutiã, mas Nur pediu que ela se concentrasse e lhes dissesse qual era a sua fraqueza. Olivia estava relutante em responder, mas disse que tinha encontrado dificuldades quando lutou na cidade deles. Mas então ela disse a Nur para esquecer de ajudá-la. Ele perguntou por que ela era tão gentil com ele e por que o ajudava tanto, mesmo ele não tendo feito nada por ela. No entanto, ela não disse nada. Apesar da atitude dela, ele disse que garantiria derrotar a falsa Olivia e libertá-la. Quando voltaram para a cidade, Nur disse a Ama que iria à biblioteca para descobrir o que pudesse sobre Olivia. Na loja, ele encontrou Lola e Luna, que lhe deram um aumento de LP antes de ele ir à biblioteca. Ele conseguiu encontrar algumas informações úteis na biblioteca e usou-as para criar uma habilidade que acreditava poder derrubar a falsa Olivia. Quando estava a caminho de casa, encontrou a falsa Olivia, então Noir ativou a nova habilidade e atacou-a, mas ela desviou facilmente do ataque. Ela usou sua espada para cortar seu peito, o que também o eletrocutou. Usando seus olhos perspicazes, ele percebeu que a espada tinha atributos de raio. Meiko Olivia então caminhou em sua direção e ergueu a espada para matá-lo. 200 anos no passado, um jovem que se parecia muito com Noir aproximou-se de Olivia e pediu para se tornar seu mestre. Ela recusou, dizendo que não sabia ensinar, e deixou-o sozinho no bar. O jovem não desistiu e a seguiu por toda a parte, até mesmo ao balneário, mas Olivia continuou rejeitando-o. Um dia, depois que ele lhe disse que fez uma promessa a um amigo de se tornar o maior aventureiro do mundo, ela lhe disse que se ele conseguisse arranhá-la, ela o aceitaria como aluno. Ele tentou atacá-la com a espada, mas Olivia pulou e pousou na ponta da espada. Ela desceu e disse-lhe para desistir de se tornar um aventureiro. Mas em vez de desistir, como ela aconselhou, ele usou cada oportunidade para lhe fazer perguntas. E mesmo que parecesse relutante, ela respondeu às suas perguntas. Eventualmente, ela se acostumou com ele, até que um dia o barman disse que o jovem tinha morrido. Ele tinha salvado uma menina de um monstro, mas morreu no processo, o que a fez se perguntar se ele teria sobrevivido se ela tivesse concordado em ensiná-lo. De volta ao presente, antes que a falsa Olivia pudesse atacar Noir, Emma a atacou. Ela veio ajudar ele junto com Lola, Luna e Layla. Noir agradeceu-lhes, mas disse que ela era poderosa demais. No entanto, as meninas disseram a ele que ele sempre as ajudou, então estavam prontas para lutar com ele. Elas atacaram a falsa com suas habilidades, mas ela conseguiu esquivar-se facilmente antes de atingir Emma com a espada e eletrocutá-la. Percebendo que a espada era um grande problema, Nora usou a habilidade de editor dele para deletar a habilidade de relâmpago da espada, após o que Layla usou seu punho demoníaco e partiu a espada ao meio, apenas para a impostora liberar o dragão de fogo sobre ela. Isso a nocauteou, e quando ele pediu para Luna curá-la, ela caiu dizendo que se sentia febril. Foi então que ele percebeu que as outras meninas estavam na mesma situação e logo entendeu que a falsa Olivia tinha feito algo que as deixou doentes. Mais uma vez, era apenas Nur e a falsa Olivia. Nur pensou que seria capaz de lutar com ela, já que ela não tinha armas. Ela soltou o dragão de fogo novamente. Nur tentou desviar, mas percebeu que não conseguia se mover de repente. Ele conseguiu se mover a tempo e se perguntou se ela tinha alterado sua habilidade. Ele atirou uma bala de pedra nela, mas ela a devolveu, e isso o atingiu. Isso o ajudou a confirmar que ela estava realmente mexendo com suas habilidades. Nor não tinha certeza de que poderia vencê-la, porque ela era muito poderosa. Mas olhando para seus amigos e lembrando que Olivia o havia ajudado tanto, ele resolveu derrotá-la a todo custo. Ele decidiu sacrificar todas as suas habilidades, exceto as que Olivia lhe deu.
Isso permitiu que ele enfrentasse ela de igual para igual, e quando tentou cortá-la com sua espada, descobriu que a pele dela era dura. A grande Olivia ficou realmente brava e começou a lançar socos nele de todos os lados, sem lhe dar chance de bloquear e se defender. Ela então o chutou, fazendo-o voar pela ponte e bater na parede. Ela liberou o dragão de fogo novamente e tentou queimá-lo até a morte. Mas Nora pensou nas garotas e decidiu que não iria morrer ainda. Então pegou sua espada e, em vez de desviar do ataque, correu direto para o dragão. Ela deu um sorriso satisfeito, achando que finalmente o tinha matado. Mas Nora cortou as chamas como se fosse o Hashira do fogo. Com a sua espada ainda em chamas, ele a golpeou entre os olhos e empurrou sua cabeça para baixo, forçando-a a voltar a ser correntes antes de finalmente se transformar em pó. As últimas palavras dela foram que ela o amaldiçoaria, e Nur disse que ela podia amaldiçoá-lo o quanto quisesse porque ele tinha amigos que levantariam a maldição. Nord caiu de joelhos depois de derrotá-la, e as garotas que finalmente conseguiram se levantar foram até ele. Ele disse que conseguiu derrotá-la por causa delas e admitiu que tinha usado muito LP. Elas disseram para ele não se preocupar e deram-lhe um aumento de LP. E mesmo cansado, ele estava definitivamente nas nuvens naquele momento. Ele foi ver Olivia, que finalmente estava livre, e a encontrou do lado de fora assistindo ao nascer do sol. Quando ele a viu, começou a chorar e correu para os braços estendidos dela. Ele perguntou por que ela não lhe disse que estava com dor, mas ela disse que não queria preocupá-lo. Ela agradeceu por libertá-la e ele agradeceu por tudo que ela tinha feito por ele. Enquanto isso, tudo na loja estava indo bem, e o idiota do pai de Nur se perguntava quanto dinheiro ele ganharia se decidisse apostar que Ronaldo marcaria, mas sua esposa puxou sua orelha para trazê-lo de volta à realidade. Nur e Layla estavam treinando juntas quando Lola os viu e correu para aumentar o LP dele. Luna os viu e fez a mesma coisa, e Emma foi a última a chegar e não perdeu tempo em agarrar Nord e beijá-lo. Malice, com um olhar enlouquecido, apareceu com uma espada, afirmando que estava pronta para lutar até a morte por seu irmão, o que assustou a todos. Quando Nora e Olivia foram para a masmorra, ela perguntou se ele tinha recuperado as habilidades que havia sacrificado, mas Nor disse que iria explorar a masmorra com calma e recuperar as habilidades enquanto fizesse isso. Olivia disse a ele que se conseguisse chegar ao 100º andar, ele se tornaria tão forte quanto ela, e o nosso herói confiante disse para ela esperar que ele chegasse lá.